Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem vos fala, uma vez mais, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi. Essa é a nossa aula número 22 e hoje vamos, com a permissão de Deus, estudar o capítulo 21 do livro de Provérbios. Então, vamos lá, versículo 1. Versículo 1 diz o seguinte: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, queridos, esse versículo, esse provérbio, ele está falando sobre a soberania de Deus, Eu vou hoje ler, conforme tenho feito, alguns comentários do Derek Kidner. E o que me chamou muita atenção hoje nos comentários do Kidner, em relação a esse capítulo, são os temas que ele foi dando para cada provérbio, Não vou ler todos os temas, mas alguns eu quero destacar. Então, por exemplo, desse versículo que eu acabei de ler, ele dá o seguinte tema: Rei dos Reis, Ou seja, o Senhor Deus é o Rei dos Reis. Por quê? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, ou seja, o Senhor, segundo o seu querer, inclina o coração do rei, o nosso comentarista, ele faz aqui uma nota, ele diz que ribeiros de águas são canais de irrigação sobre o controle do agricultor, Então, na época lá de Salomão, o agricultor, ele criava canais de irrigação, para irrigar então as plantações. Então é nesse sentido aqui, Assim como o agricultor, ele controlava os ribeiros de águas naquela época, direcionando esses ribeiros de água para suas plantações, para irrigar as suas plantações. Então, assim como o agricultor tinha o controle desses ribeiros de águas, assim o Senhor Deus tem o controle do coração do rei, O Senhor Deus inclina o coração do rei para onde o Senhor Deus quiser inclinar, No versículo, esse mesmo versículo na linguagem de hoje, diz assim, olha: para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio, Também ele coloca aqui como a correnteza de um rio, Então, para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio, Essa tradução, então, como eu disse há pouco, coloca aqui a correnteza de um rio. Mas o que fica para nós é o que, então? Que Deus é soberano, gente? Então, se Deus é capaz de dirigir, de controlar, de direcionar o coração de um rei, quanto mais o coração das pessoas que não são reis, nem rainhas, as pessoas comuns, Então, Deus é soberano, Deus é um Deus de providência, E ele, então, o coração dos homens está nas mãos de Deus e o Senhor pode incliná-los, dirigi-los, assim como ele bem entender, Por isso que esse versículo também reforça aqui que nós podemos orar, Pedindo a Deus que ele mude o coração das pessoas. Vamos lá, versículo 2. Versículo 2 diz assim: todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações, Então, todo o caminho do homem
é reto aos seus próprios olhos, né? Nós muitas vezes consideramos os nossos caminhos, os nossos planos, os nossos propósitos para as nossas vidas, nós consideramos esses caminhos retos aos nossos próprios olhos. Mas o Senhor Deus, ele sonda os corações, ele pesa os corações, né? O Senhor Deus é aquele que pesa os corações, ele conhece a verdadeira motivação do coração de cada um. Na linguagem de hoje diz: se você pensa que tudo que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções, né? Então, veja que Deus, ele julga as nossas intenções, ele pesa as motivações do nosso coração, né? Ainda que nós de repente possamos esconder essas intenções, essas motivações dos homens, nós não podemos esconder de Deus, né? As motivações, as intenções do nosso coração. Versículo 3 diz assim: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício, né? Então veja, nós sabemos que o próprio Deus instituiu, o próprio Deus instituiu no Antigo Testamento a prática dos sacrifícios, né? Só que esse versículo, ele diz que exercitar, né? Ou seja, exercer justiça e juízo é mais aceitável, é mais agradável a Deus do que sacrifício, né? Então, o que quer dizer isso, gente? O que quer dizer esse versículo, né? Que existem pessoas que elas servem a Deus apenas de maneira formal, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o formalismo, né? Que é aquela coisa apenas exterior, né? Mas não acompanhada de essência interior. Então tem muita gente que vai à igreja, que vai no culto, que cumpre ali os seus sacrifícios, né? Vamos dizer assim, cumpre ali todos os rituais, tudo direitinho, mas essa pessoa não exerce justiça, não exerce juízo, né? Às vezes no dia a dia é uma pessoa desonesta, é uma pessoa que não pratica justiça, que não pratica o juízo. Então esse versículo está dizendo que exercitar a justiça e o juízo é mais aceitável a Deus, agrada mais a Deus do que o sacrifício, né? Então, não que nós não devemos, né, fazer aqueles sacrifícios, né, que são agradáveis ao Senhor. A gente sabe que nós não somos salvos pela prática dos sacrifícios, né? Mas nós devemos agradar a Deus, não é fazer, cultuar, dizimar, não é fazer tudo aquilo que o Senhor Deus nos ensina na sua palavra. Agora, tudo isso tem que ser acompanhado de essência, de vida, não é? De exercitar justiça e juízo. Não pode ser apenas uma coisa ritual, uma coisa formal, tipo assim, bom, já cumpri minha obrigação, agora o que eu fizer daqui para fora não importa, não interessa. Não é assim, né? A nossa vida, ela está toda ela inteiramente aberta e descortinada aos olhos do Senhor, né? Então eu vou ler esse versículo na linguagem de hoje. Olha, diz assim: faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios, ok? Essa é a ideia. Então vamos lá, versículo 4 agora. O versículo 4 diz: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado, né? Então esse provérbio ele está condenando, né, a altivez, né, o olhar altivo, o coração orgulhoso, né? Então isso tem a ver com soberba, com arrogância, com autossuficiência, né? Aquela pessoa que tem um olhar altivo, ou seja, uma pessoa arrogante, o coração orgulhoso, né? Essas práticas são pecado diante de Deus, né? Essas práticas, a lâmpada dos perversos, né? Esse versículo coloca como a lâmpada dos perversos, são pecado, né? Veja,
aqui no comentário do nosso comentarista, ele até coloca uma outra tradução aqui de um homem chamado Knox, que ele traduz da seguinte maneira: olhares arrogantes, coração orgulhoso, as esperanças dos perversos são todas errôneas, né? As esperanças dos perversos são todas errôneas. Na linguagem de hoje diz: os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade. E isso é pecado, né? Então as pessoas más, as pessoas insensatas, elas são dominadas, elas são dirigidas pelo orgulho e pela vaidade. E isso é pecado, né, diante de Deus. Vamos lá, versículo 5 agora. O versículo 5 diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza, né? Então veja, os planos do diligente, ou seja, os planos da pessoa diligente, da pessoa perseverante, os planos dessa pessoa, a tendência é levar essa pessoa à abundância, mas a pressa excessiva, uma pessoa que é excessivamente apressada, essa pessoa vai ser levada à pobreza. É isso que está dizendo esse provérbio aqui, né? Eu achei interessante aqui porque, veja, fala sobre planejamento, porque fala os planos do diligente tendem à abundância. Então, fala sobre planejamento, fala sobre diligência, né? Uma pessoa que é diligente, que é esforçada, que é perseverante, que não desiste. Então, pessoas assim e que são pessoas que fazem planos, né? Que não vão fazendo as coisas sem planejamento, tudo no improviso, né? Pessoas que planejam com diligência, elas vão ter abundância. É isso que está dizendo aqui o texto. Vão ter as coisas assim em grande quantidade, em abundância. Mas a pressa excessiva leva à pobreza, né? Na linguagem de hoje diz, olha, quem planeja com cuidado, né? Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade, né? Então eu pergunto para você que está me ouvindo, você tem planejado? Você tem planejado com cuidado, com diligência? Ou você tem sido uma pessoa apressada, né? Que faz tudo de maneira improvisada, né? É interessante também que o Kidner, ele diz aqui que a palavra original para pressa, aqui nesse provérbio, ela sugere o arrogante mais do que o precipitado, né? Então, ou seja, é como se a gente pudesse dizer que os planos do diligente, do perseverante, tendem à abundância. Mas aquele que tem arrogância excessiva, ele vai terminar na pobreza, né? Quer dizer, o arrogante, o autossuficiente, aquele que acha que sabe tudo, que não precisa de ouvir ninguém, né? Então, esse que é excessivamente assim, ele termina na pobreza. Também seria aqui uma variação, uma possível tradução ou aplicação deste versículo. Muito bem, vamos lá. Continuando, porque temos muitos provérbios para estudar hoje. Versículo 6 diz assim: trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal, né? Então, aqui, gente, o Kidner, ele dá o seguinte título, né? O que se ganha mal, termina mal, né? Ou seja, o que a pessoa consegue ganhar de maneira errada, de maneira desonesta, isso termina mal. Porque o versículo diz: trabalhar. Trabalhar é uma coisa boa, mas trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa, né? Uma pessoa que trabalha com língua mentirosa, com falsidade, né? Uma pessoa que trabalha por adquirir, né, bens materiais com língua falsa, isso é vaidade
e é um laço mortal, né? É vaidade, é altivez, é arrogância e é um laço, é uma armadilha mortal na vida da pessoa, né? Trabalhar de maneira desonesta. Na linguagem de hoje diz, olha, a riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal, né? Então, a riqueza que é ganha de maneira desonesta, ela acaba logo e ela termina sendo uma armadilha mortal para essa pessoa que enriqueceu ilicitamente. Versículo 7 agora. Versículo 7 diz assim: a violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça, né? Então, esse texto está falando dos perversos, está falando que a violência das pessoas perversas vai arrebatar essas pessoas, né? Por quê? Porque essas pessoas se recusam a praticar a justiça. O Kidner, ele dá o seguinte título, né? Seus próprios algozes, né? Ou seja, os perversos, eles terminam sendo os seus próprios algozes. Eles fazem sofrer a si mesmos. Por quê? A violência deles vai arrebatá-los, né? Vai fazer com que eles caiam, com que eles né, caiam entrem numa queda, vamos dizer assim, né? Não estava achando aqui uma palavra adequada. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, olha, diz assim: os maus são destruídos, olha aqui. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito, né? Então, porque eles se negam a fazer o que é direito, o que é certo, eles vão ser destruídos pela sua própria violência. Vamos lá, versículo 8 agora. Versículo 8 diz o seguinte: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto, né? Então veja só, está dizendo aqui que o homem carregado de culpa, o caminho desse homem é tortuoso, né? O Kidner, ele dá o seguinte título aqui: consciência limpa, caminho livre, né? Então, quando a pessoa tem a consciência limpa, o caminho dessa pessoa está livre, mas, né, o caminho do homem carregado de culpa, ou seja, que não está com a sua consciência limpa, o caminho dessa pessoa é um caminho tortuoso, né? Já o caminho do homem reto, né? O caminho do homem que tem um proceder honesto é um caminho reto, né? Então, enquanto o homem carregado de culpa tem um caminho tortuoso, o homem honesto, né? O homem que tem um proceder honesto, ele tem um caminho reto, né? Um caminho aplanado à sua frente. Vamos lá, versículo 9 agora. Versículo 9 diz assim: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa, né? Então, esse provérbio aqui, ele está falando, ele está exortando, né, em relação a uma mulher implicante, uma mulher rixosa, né? Então, veja só, está dizendo aqui que é melhor morar no canto, num cantinho lá do eirado, do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa, né? Eu vou ler na linguagem de hoje, que facilita aqui a compreensão. Olha, na linguagem de hoje diz assim: é melhor morar no fundo do quintal, tá? É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta, né? Agora, as mulheres que estão ouvindo esse provérbio, né? Obviamente se aplica a vocês, não é, mulheres, mas a gente podia trazer uma aplicação aqui para os homens também, né? Certamente viver com uma pessoa rixosa, com uma pessoa briguenta, é uma coisa muito ruim, né? Uma coisa muito triste. Então, esse provérbio diz que é melhor você morar lá no fundo do quintal, né? É melhor escolher a solidão
do que um convívio intolerável, né? Então, isso é bom para a gente fazer uma avaliação de como nós temos sido no convívio com a nossa esposa, com o nosso marido, né? Com o nosso cônjuge, melhor dizendo, como nós temos vivido, né? A nossa relação conjugal, ou mesmo com os nossos filhos. Temos sido uma pessoa rixosa, uma pessoa briguenta, uma pessoa iracunda, né? Tá sempre irada. Então, vamos refletir sobre isso, né? Para que nós possamos ter uma vida de convivência melhor para com as pessoas, né? Agora o versículo 10 diz assim: a alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão, né? Então, esse versículo 10 ele está falando da pessoa perversa. A pessoa perversa, ela deseja o mal. A fome do perverso é fazer o mal, e nem o seu vizinho recebe dele compaixão, né? Nem a pessoa próxima dele recebe qualquer tipo de compaixão da pessoa perversa. Aula 22, áudio 2. Vamos lá, versículo 11 agora. Versículo 11 diz assim: quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento, né? Então, veja, gente, quando a pessoa que é um escarnecedor, né? Quando essa pessoa ela é castigada, isso é algo que ensina lições, né? Porque diz aqui que o simples se torna sábio. Aquela pessoa simples, aquela pessoa, não é assim, que não tem aquele senso crítico, aquela pessoa assim, muito desatenta até para a vida, ela termina se tornando sábia quando ela percebe que o escarnecedor é castigado, né? Ou seja, quando o escarnecedor é castigado, isso vai ser não só justo, como vai fazer com que as pessoas simples se tornem pessoas sábias. E quando a pessoa sábia é instruída, ela recebe o conhecimento, ela cresce ainda mais em sabedoria, não é? Então eu vou ler aqui na linguagem de hoje, ó, diz assim: quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição, né? Então, os simples aqui são assim, pessoas sem experiência, né? Pessoas assim, que carecem de mais experiência. Então, quando o zombador é castigado, essas pessoas sem experiência, as pessoas simples, aprendem uma lição. E quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado, né? Por quê? Porque o sábio, ele é aquele que quer aprender. Ele é aquele que tem um coração de aprendiz, ele sempre quer aprender. Então, vale muito a pena ensinar o sábio, porque o sábio, ele quer aprender, ele quer melhorar como pessoa, né? Então, quando se ensina o sábio, o conhecimento do sábio é aumentado. Verso 12, o verso 12 diz assim: o justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. Gente, esse versículo aqui, a palavra justo, né, na Almeida aqui, revista e atualizada, ela está com letra maiúscula, né? Então isso significa o quê? Que aqui é uma referência a Deus. O justo aqui é Deus, né? Então o justo, no caso Deus, ele considera a casa dos perversos, observa a casa, a vida dos perversos e os arrasta para o mal, né? Então veja, tanto que o Kidner aqui dá o seguinte título a este provérbio: a justiça será feita, né?
A justiça será feita, porque ainda que a justiça humana venha a falhar, a justiça divina não vai falhar, né? O justo, né? O Senhor Deus, que é o justo, é o justo juiz, ele observa todas as coisas, ele considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. Na linguagem de hoje é mais contundente ainda, diz assim, ó: Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça, né? Então Deus, ele está observando as pessoas más e vai trazer justiça, né? A ponto de muitas vezes permitir que essas pessoas caiam na desgraça. Versículo 13. Versículo 13 diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido, né? Olha que interessante esse provérbio aqui. Então esse provérbio fala da necessidade de nós ajudarmos as pessoas pobres, né? Quando essas pessoas clamam. Por quê? O que tapa o ouvido, o que fecha o ouvido ao clamor do pobre, um dia também vai clamar e não será ouvido, né? O Kidner dá o seguinte título a esse provérbio: chegará a vez dele, né? Ou seja, chegará a vez daquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre. Um dia essa pessoa também vai clamar, mas não será ouvida. Na linguagem de hoje diz: quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido, né? Quem recusar ouvir o grito do pobre, um dia também gritará, mas não será ouvido. Perdão, gente. Vamos lá, versículo 14 agora. Versículo 14 diz o seguinte: o presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação, né? Então, o texto aqui está dizendo que o presente ou a dádiva que são dados em segredo, que são dados em sigilo, esse presente, essa dádiva, vem a abater a ira, vem a abater uma forte indignação, né? Na linguagem de hoje diz assim: dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você e armará, né? Então, ó, dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você e a raiva dessa pessoa vai acabar. Ok? Vamos lá, seguindo aqui, versículo 15 agora. Versículo 15 diz assim: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade, né? Então, esse versículo está dizendo que para o justo, praticar a justiça é um motivo de alegria. Agora, para as pessoas que praticam a iniquidade, praticar a justiça é um espanto, né? É algo que eles não estão acostumados a fazer, né? O Derek Kidner, ele diz o seguinte: podemos considerar o espanto como a reação do pecador diante da ideia de fazer o bem, e a alegria como a experiência do justo da prática do bem, né? Então, enquanto o justo ele tem alegria, né, em praticar o bem, a reação do pecador diante da ideia de fazer o bem já lhe causa espanto, né? Vamos ler aqui esse versículo na linguagem de hoje. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Muito bem, vamos lá, versículo 16 agora. O versículo 16 diz o seguinte: o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Olha só, gente, esse versículo também é bem forte, né? O homem que se desvia do caminho do entendimento, o que vai acontecer com essa pessoa? Na congregação dos mortos repousará, né? Então,
esse provérbio é uma exortação. Nós não podemos jamais nos desviar do caminho do entendimento. Nós temos que ficar no caminho da sabedoria, no caminho do conhecimento, no caminho do entendimento. Porque se nós nos desviarmos desse caminho, está dizendo aqui que a pessoa que se desviar do caminho do entendimento vai repousar, se é que a gente pode usar essa palavra, na congregação dos mortos, né? Vai terminar na congregação dos mortos, né? Vamos ler na linguagem de hoje, ó. Diz assim: quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Olha aí, né? Aqui na Almeida diz, né? O homem que se desvia do caminho do entendimento. E na linguagem de hoje diz, quem se afasta do bom senso. Então nós não podemos de maneira nenhuma nos afastar do bom senso, da sabedoria, porque quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte, né? É isso que vai terminar acontecendo com essa pessoa. Vamos seguir aqui, versículo 17 agora. O versículo 17 é bem interessante também. Diz assim: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá, né? Então veja, até o Kidner, ele dá o seguinte título aqui para esse provérbio do versículo 17. Ele dá o seguinte título: o preço da busca dos prazeres, né? Então veja, a busca dos prazeres tem um preço. Qual é esse preço, né? Então diz aqui o provérbio, ó: quem ama os prazeres vai empobrecer, vai ficar pobre. Quem ama o vinho e o azeite jamais vai enriquecer, né? Então, queridos, quando eu li esse provérbio aqui, eu estava pensando, né? Eu não sei se eu já falei em alguma aula anterior, mas eu entendo o seguinte: os prazeres da vida são coisas que Deus também permite ao homem, né? Vamos dizer assim, né? Por exemplo, o prazer de comer bem, né? Enfim, outros tipos, existem vários tipos de prazeres nessa vida. E Deus concedeu ao homem esses prazeres. O que a gente não pode, né? Pelo menos essa é a maneira que eu penso, é exagerar. Todos os prazeres que Deus deu ao ser humano, né? Eles devem ser apreciados com moderação, né? Então, por exemplo, eu vou falar aqui o prazer sexual, por exemplo. A questão da sexualidade, o sexo, é um prazer que foi Deus que criou. Deus já criou o ser humano, não é? Com essa capacidade de experimentar o prazer sexual. Agora, nós entendemos que o prazer sexual, ele deve ser experimentado dentro do casamento, né? Ou seja, nem antes do casamento e nem fora do casamento. A pessoa com o seu cônjuge pode desfrutar do prazer sexual. Agora, quando a pessoa quer exagerar nesse prazer, buscar, né, satisfazer esse prazer com outros parceiros, né, com outras pessoas, e aí começa a cair para o mundo também da pornografia. Então, aquele prazer, ele se torna uma coisa descontrolada, entendeu? Então, veja, o que esse versículo está dizendo é que quem ama os prazeres empobrecerá, né? As pessoas que não sabem desfrutar dos prazeres que Deus deu com equilíbrio, é como comer. Comer é um prazer, não é? Mas a gente precisa apreciar a comida com moderação também. Por quê? Porque se a pessoa começa a exagerar demais, né, isso não é bom. Então, todos os prazeres que Deus nos permite desfrutar, eles devem ser desfrutados com equilíbrio. Porque quem ama os prazeres, quem termina exagerando, né, só vivendo em função de prazeres, aqui diz que essa pessoa vai empobrecer, não é? Jamais vai enriquecer, não é? Então, eu vou ler na linguagem de hoje, olha: quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico, né?
Ok? Vamos lá, vamos seguir aqui, versículo 18 agora. Versículo 18 diz o seguinte: o perverso serve de resgate para o justo, e para os retos, o pérfido, né? Então, o perverso, ele vai terminar servindo de resgate para o justo, e o pérfido vai terminar servindo de resgate para o reto, né? Na linguagem de hoje diz assim: as pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons, né? Então eu vou reler esse versículo 18 na linguagem de hoje, olha. Diz assim, que as pessoas honestas, elas ficam livres da angústia, né? As pessoas honestas, elas vão se ver livres da angústia. Só que os maus, as pessoas más vão terminar sofrendo em lugar das pessoas boas, né? Ok, vamos lá, versículo 19 agora. O versículo 19, ele é praticamente a repetição do versículo 9, né, desse mesmo capítulo. Então, o que diz o versículo 19? Olha aí. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda, né? Mais uma vez, então, o mesmo princípio lá do versículo 9. É melhor você ser uma pessoa solitária, né? Isso aqui talvez faça coro com aquele provérbio popular que a gente já ouviu, que diz assim: antes só do que mal acompanhado, né? Antes só do que mal acompanhado. É melhor você morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda, né? E aqui, como eu disse, eu acho que a gente pode ampliar a aplicação aqui, né? Não só para as mulheres, né? Veja aqui, eu vou ler na linguagem de hoje. Diz assim, versículo 19: é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando, né? Então é horrível conviver com uma pessoa que vive resmungando, que vive murmurando, que vive se queixando, né? É muito ruim isso. Então, às vezes é melhor a solidão do que o convívio com uma pessoa, né, com esse tipo de comportamento. Vamos lá, versículo 20 agora. Versículo 20 diz o seguinte: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça, né? Então, aqui a gente tem um contraste entre o sábio e o insensato. Então, na casa do sábio, o que existe na casa do sábio? Existe tesouro, um tesouro desejável, azeite, né? Quer dizer, existe abundância, existe fartura na casa do sábio. Mas a pessoa insensata, ela desperdiça esses tesouros, né? A pessoa insensata, ela não sabe guardar, ela não sabe economizar. É uma pessoa que desperdiça, né, os bens materiais. Vamos ler aqui na linguagem de hoje, olha, diz assim: o homem sensato, né, ou seja, o sábio, o homem sensato, ele tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha, né? É muito boa essa tradução aqui, né? Fica bastante clara, né? Olha, vou reler aqui. O homem sensato, o homem sábio, ele tem o suficiente para viver, né, na riqueza e na fartura. Agora, o homem insensato, tolo, ele não tem. Por quê? Porque ele gasta tudo que ele ganha, ele não sabe poupar, ele não pensa no futuro, ele desperdiça, né? Então, olha quanta lição aqui que nós temos nesse versículo. Vamos lá, versículo 21 agora. Versículo 21 diz assim: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Olha que lindo versículo, né, gente? Que lindo versículo. É uma promessa aqui. O que segue a justiça e a bondade, uma pessoa que é uma pessoa justa, que é uma pessoa íntegra, que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa bondosa, o que essa pessoa vai achar? Vai achar a vida,
a justiça e a honra, né? Vai ser uma pessoa que terá longevidade, né? Vai encontrar a justiça na sua vida, né? E vai também ser uma pessoa honrada, né? Vamos ler na linguagem de hoje, olha só. Quem é bondoso e direito, então veja aí, isso é uma promessa para quem é bondoso e direito. Terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça, né? Então, esse versículo 21, na verdade, é uma linda promessa, né? Vamos para o versículo 22 agora. O versículo 22 diz assim, olha, o sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia, né? Esse versículo é muito interessante também, gente, esse provérbio, porque diz aqui que o sábio, ele escala a cidade dos valentes e ele derruba as fortalezas em que esses valentes confiam. O que significa isso? Significa que a sabedoria, ela é preferível à força. Veja que o sábio, ele consegue conquistar a cidade dos valentes, né? O valente fala de uma pessoa forte, né? E o sábio, ele derruba a fortaleza, né? Essa cidade fortificada em que os valentes confiam. Por quê? Porque é melhor você ter sabedoria do que você ter força, né? A força bruta, né? Até o Kidner, ele faz um comentário aqui, quer ver? Ó, deixa eu ler aqui para vocês. Ele diz assim, olha, a sabedoria pode conseguir aquilo que a força bruta não pode realizar. Então é melhor você ser sábio do que você ter uma força bruta, né? Então isso é bem interessante. Vamos ler esse versículo aqui na linguagem de hoje. Olha, diz assim: uma pessoa inteligente, né, uma pessoa sábia, pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiam, né? Então você pode ter homens fortes, uma cidade fortificada, mas com sabedoria você pode conquistar essa cidade, né? Esses homens. Então, a sabedoria, ela é preferível à força bruta. É mais importante você ser sábio do que você ter força bruta, né? Ok? Muito bem, continuaremos no próximo áudio. Aula 22, áudio 3. Então vamos lá, agora o versículo 23, né? O versículo 23 diz o seguinte: o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Olha aí, né? Então você quer guardar a sua alma das angústias? Então guarde a sua boca e a sua língua. Tome muito cuidado com o que você vai falar, não é? Porque se você não controlar, se você não tiver controle sobre a sua boca, sobre a sua língua, não é? Se você não tiver controle, isso vai terminar trazendo muitas angústias para você. É isso que está dizendo esse provérbio aqui. Vou ler na linguagem de hoje. Olha, diz assim: se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que você diz. Versículo 24 agora, diz assim: quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância, né? Então, aqui, gente, está falando mais uma vez daquela pessoa soberba, daquela pessoa, né, presunçosa, autossuficiente, arrogante, né? Essa pessoa, diz aqui, o nome dessa pessoa é zombador, né? E essa pessoa procede com indignação e procede com arrogância, né? Na linguagem de hoje diz assim, ó: chamamos de zombador o homem vaidoso que
trata os outros com orgulho e desprezo, né? Então, aquela pessoa que é uma pessoa vaidosa, que trata os outros com orgulho, com desprezo, esse texto aqui chama de zombador. E o Derek Kidner diz aqui que zombador é a palavra que mais condena aqui nesse versículo, pois define a atitude para com Deus, né? Então, o zombador é aquele que não apenas zomba das pessoas, mas é aquela pessoa que, pelas suas atitudes, né, ele está sendo assim rebelde para com Deus, né? Então, é isso, é muito interessante isso daqui. Vamos lá, agora nós vamos para os versículos 25 e 26, porque esses dois versículos, o 25 e o 26, eles fazem um par, né? Eles formam um par aqui. E eles estão falando, gente, o versículo 25 e 26, eles estão falando sobre o preguiçoso, né? Fala do preguiçoso e do cobiçoso, mas aqui seria praticamente a mesma pessoa, não é? Então vamos ler aqui, ó, preste bem atenção. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém, né? Então veja, o título que o Kidner dá aqui para esses versículos é a tirania do desejo, né? A tirania do desejo, o desejo como um tirano, né? E diz aqui, né, que o desejo domina esses dois versículos, a questão do desejo, né? Então, por quê? O preguiçoso, ele morre desejando, né? O preguiçoso, ele deseja, ele quer, e ele vai morrer desejando, e ele não vai obter o que ele deseja, por quê? Porque as suas mãos recusam a trabalhar, ele é preguiçoso, né, gente? Porque não se conquista nada sem trabalho, e trabalho duro, né? Não se conquista nada sem trabalho e sem trabalho duro. Então, o preguiçoso, ele morre, ele vai morrer desejando. E nunca vai obter o desejo dele. Por que não? Porque as suas mãos recusam trabalhar. E aí diz o cobiçoso também, né? No 26 diz, o cobiçoso cobiça todo dia. Ele vive cobiçando, ele vive desejando o dia todo, mas não alcança nada, né? Em contrapartida, fala do justo. O justo, ele dá. Né? O justo, ele não só recebe, né? Ele não só conquista com o trabalho das suas mãos, como ele dá, ele abençoa as outras pessoas e nada retém, né? Então, eu vou ler aqui esses dois versículos na linguagem de hoje. Diz assim, olha, o preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, né? Então o preguiçoso, o cobiçoso, passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter. Mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer, né? A pessoa de caráter, ela não só conquista através do seu trabalho, como ela reparte aquilo que ela conquista e reparte com prazer, né? Eu quero ler o comentário aqui do Kidner. Ele diz o seguinte aqui, olha, sobre o preguiçoso, né? Ele diz assim, o preguiçoso vive no seu mundo de desejos vãos, né? Então o preguiçoso, ele vive em um mundo. Qual mundo? No seu mundo de desejos vãos, de desejos vazios, não é? E esses desejos, para ele, para o preguiçoso, substituem o trabalho. Então, ao invés de arregaçar as mangas e trabalhar, o preguiçoso, ele vive no mundo dele, no mundo paralelo só de desejos vazios que nunca se tornam realidade porque ele não se dispõe a trabalhar. E aqui diz, isto pode arruiná-lo materialmente e aprisioná-lo espiritualmente, né? Então, nós não podemos ser preguiçosos nem em relação ao trabalho material e nem em relação ao crescimento espiritual, gente. Olha, eu tenho visto muita gente que até
é trabalhador no que diz respeito ao trabalho material, mas é muito preguiçoso no que diz respeito ao crescimento espiritual. Pessoas que não dedicam tempo para a leitura bíblica, não dedicam tempo para estudar a palavra de Deus, né? Mal conseguem, às vezes, fazer um curso como esse que a gente está fazendo, né? Eu costumo dizer, puxa, a gente está gravando as aulas, mandando pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelas redes sociais, né? Facilitando a vida das pessoas. As pessoas podem ouvir essa aula em qualquer lugar, né? No tempo que lhe for mais conveniente, e ainda assim tem pessoas que não conseguem. Por quê? Porque são preguiçosas, porque falta determinação, porque falta, não é assim, falta realmente uma disposição. As pessoas são negligentes, né? Então, nós não podemos ser preguiçosos, nem no que diz respeito ao aspecto material, nem no que diz respeito ao aspecto espiritual, né? E isto aqui, diz o Kidner, isto se contrasta com o interesse e a energia do justo, que transborda em todas as direções, né? Então o justo, sábio, ele transborda em todas as direções, porque ele tem interesse, porque ele aplica a energia dele em crescer materialmente, em crescer espiritualmente, ao passo que o preguiçoso, ele vive desejando, né? O preguiçoso, o cobiçoso, ele vive olhando para a vida dos outros, desejando o que os outros têm, mas nunca consegue. Por quê? Porque é preguiçoso, porque é apenas cobiçoso, porque, não é, se recusa a trabalhar, ok? Vamos lá agora, versículo 27. Versículo 27 diz assim: o sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna, né? Então, o texto está dizendo que o sacrifício que os perversos fazem a Deus já é abominação. Por si só, o sacrifício dos perversos já é uma coisa que não agrada a Deus. Quanto mais quando esses perversos ainda oferecem esses sacrifícios com uma intenção maligna em seus corações, não é? Então aqui o Kidner fala de uma atitude cínica desses perversos, né? Que esses perversos, eles imaginam que podem barganhar com Deus, que podem, né, fazer negócio com Deus, barganha com Deus, né? Então, é aquela questão das motivações, né, gente? Que a gente tem que estar sempre atento às intenções, às motivações do nosso coração. Aqui na linguagem de hoje diz assim, olha, Deus detesta, olha aí, Deus detesta os sacrifícios que os maus, né, que os perversos lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções, né? Muito bem, vamos lá, agora versículo 28 agora. Versículo 28 diz assim: a testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. Eu achei muito interessante também esse versículo, né, o estudo desse versículo aqui, porque está dizendo o quê, gente? Vamos com calma aqui, vamos observar. Olha, diz assim: a testemunha falsa perecerá, né? Quer dizer, o mentiroso, o falso, ele vai perecer. Mas a testemunha auricular, essa testemunha auricular falará sem ser contestada, né? O que significa isso aqui? Veja, o nosso comentarista aqui, ele até diz, né, que auricular, essa palavra meio difícil aqui, significa o homem que ouve. O homem que ouve, né? A pessoa que ouve, que presta atenção, né? Então veja, aqui, eu vou ler na linguagem de hoje também, diz assim, ó: a testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. Essa frase é muito boa, gente.
a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita, né? Então veja, o Kidner aqui, ele até diz, né, que essa testemunha auricular, ou seja, o homem que ouve, a testemunha que costuma ouvir bem as coisas, né? Ele diz aqui, seu alvo principal é saber e entender, e não procurar seus interesses particulares. O homem que escuta é aquele que vale a pena ouvir, gente. É muito interessante isso aqui. A testemunha ocular, a testemunha auricular é aquela pessoa que ouve. É aquela pessoa, né, que costuma ouvir bem as coisas. É aquela pessoa que presta atenção. É aquela pessoa que quer aprender, né? É aquela pessoa que quer saber, que quer entender. E não para procurar os seus interesses particulares, mas para ser uma pessoa sábia mesmo, né? E aí o Kidner, ele diz aqui que o homem que escuta é aquele que vale a pena ouvir. Sabe quem é que vale a pena você ouvir? Não é? Quem é que vale a pena você ouvir? Vale a pena você ouvir aquele que escuta, não é? Aquele que tem interesse de aprender. Você não pode perder tempo ouvindo pessoas que não querem escutar, que não sentam para aprender. Eu falo aqui para você, não é? Estou sendo até um pouco radical, mas não perca o seu tempo ouvindo pessoas, ouvindo líderes que não estão dispostos a aprender, porque quem não está disposto a aprender não tem nada para ensinar, não é? O homem que escuta é aquele que vale a pena ouvir. O homem que está disposto a aprender, que está disposto, né, a abrir um livro, a ler, abrir a Bíblia, crescer pessoalmente, não é aquele arrogante que acha que sabe tudo, que não precisa aprender nada. O arrogante que acha que sabe tudo, que não precisa aprender nada, esse não vale a pena ouvir. Mas o homem que escuta, a testemunha auricular, né? Aquele que escuta, aquele que quer entender, aquele que quer aprender, esse é o que você tem que ouvir. Então, esse texto diz que a testemunha auricular, ou seja, aquele que ouve, aquele que quer aprender, esse vai falar, ele vai falar sem ser contestado. Porque quando ele falar, ele tem argumento. Então ele nem vai ser contestado, porque ele sabe o que ele está falando, ele estudou, ele aprendeu. Não é? Ao passo que a testemunha falsa vai perecer, ok? Então, medite nesse versículo 28 aqui, com mais detalhe, porque ele é bem interessante, né? Vamos lá, já indo para o final, versículo 29. Versículo 29 diz assim: o homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto, né, o homem reto, considera o seu caminho, né? Então veja, o homem perverso mostra dureza no rosto, né? Ele mostra dureza no rosto, ou seja, ele tem uma fachada atrevida, né? Agora veja só, gente, esse texto aqui, eu vou também aqui me valer do comentário do Derek Kidner, que eu achei bem interessante, porque o texto diz que o homem reto considera o seu caminho, enquanto o homem perverso mostra dureza no rosto, o homem reto, ele considera o seu caminho. Quer dizer, ele pondera o seu caminho, né? O Kidner, ele diz aqui que essa palavra considera significa assegura, né? Então, o homem reto, ele considera, ele pondera no seu caminho, ele assegura o seu caminho. De que maneira? Fazendo preparativos, né? É uma pessoa que se prepara, que se planeja, né? Ele assegura o seu caminho, né, no sentido de conseguir a estabilidade, tá certo? Então, o homem reto, ele é aquele que considera o seu caminho, o seu próprio caminho. Ele pondera no seu próprio caminho. Ele se
prepara, ele planeja, né? Ao passo que o perverso ele mostra dureza no rosto, né? Até o Kidner, ele diz aqui que esse provérbio mostra que uma fachada atrevida não substitui os princípios sadios, né? Não adianta a pessoa ter dureza no rosto, ter uma fachada atrevida, mas não ter os princípios sadios que regem ou que devem reger a vida das pessoas, ok? Então, é isso aqui. Vamos lá. Versículo 30. Versículo 30 diz assim: não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor, né? Então, olha aí, né? Contra o Senhor, contra Deus, não existe sabedoria, não existe inteligência, não existe conselho, né? O Kidner também diz aqui: não há sabedoria, análise, inteligência, introspecção, conselho que se possa desenvolver numa atitude de desafio contra Deus, né? Então, numa atitude de desafio contra Deus, não há sabedoria, não há análise, não há inteligência, não há conselho que se possa ter, que se possa desenvolver, né? Ninguém pode contra Deus ninguém pode, né? E aí o versículo 31, que de alguma forma completa o 30, diz assim, o 31 é o último versículo do capítulo, e diz assim, olha: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor, né? Então, a gente vai entender melhor esse versículo aqui, lendo ele na linguagem de hoje, que diz assim, olha: os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor, né? Então, o que esse versículo quer dizer? Que se Deus não der a vitória, não adianta nada você ter um exército grande, você ter um exército com muitos cavalos. Se Deus não der a vitória, isso não vale de nada. Então, os homens aprontam os cavalos para a batalha. Os homens até podem, né, aprontar os cavalos, eles até podem criar as suas estratégias, mas se Deus não der a vitória, de nada valerá a estratégia, de nada valerão os cavalos, os muitos soldados, o grande exército, né? Então, encerrando aqui, gente, eu quero ler aqui o comentário do Kidner, porque ele diz aqui, né? Se o versículo 30, que a gente leu agora há pouco, nos adverte que não devemos lutar contra o Senhor, né? Lembra que lá diz que não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor? Então, se esse versículo 30 nos adverte que não devemos lutar contra o Senhor, o versículo 31 nos adverte que não podemos lutar sem o Senhor, né? Então, nós nem podemos lutar contra o Senhor e nem podemos lutar sem o Senhor, ainda que você tenha um grande exército, um grande número de cavalos a seu favor, ainda que você possa criar uma estratégia, dispor os seus exércitos, os seus soldados, os seus cavalos, se Deus não der a vitória, né, isso tudo será em vão. Então, se o versículo 30 adverte que não devemos lutar contra Deus, o 21 adverte que nós não podemos lutar sem Deus, né? Ou seja, esse versículo, ele condena, né? Ele condena não os recursos terrestres, mas a dependência deles, né? Nós até podemos utilizar os recursos terrestres. O rei, ele até pode utilizar os seus cavalos, os seus soldados, mas ele não pode colocar confiança nos soldados, nos cavalos. A dependência tem que estar em Deus, né? Então, esse provérbio condena não os recursos terrestres, mas a dependência deles, ok? E é isso aí, meus queridos. Assim nós terminamos mais esta aula. Eu quero te incentivar a, na medida do possível, ouvir novamente.
ouça novamente, se possível, com a sua Bíblia aberta, vai meditando e Deus vai falar ao seu coração, você vai crescer cada vez mais. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, permitindo Deus.